a voz de Deus. Abra sua Bíblia, Salmos 42, 1 e 2. Salmos, capítulo 42. Nós estamos no nosso período de jejum e de propósito. São 40 dias, iniciamos na sexta-feira. A cada domingo nós teremos uma palavra dentro do nosso tema. Quem sabe o tema do nosso mês de jejum e propósito? Quem vai falar aí? Qual que é o tema? Oi? Desejando Deus. Isso aí, Ana Paula. Desejando Deus. Esse é o nosso tema, é o nosso objetivo principal do nosso mês de propósito e jejum. Talvez você ainda não começou a jejuar, né? Não começou o seu propósito, mas não tem problema, você pode começar hoje, pode começar amanhã, né? Tem alguns que toda segunda-feira começa o seu regime, né? Então, começa aí o seu propósito amanhã, né? Não tem problema, mas fique com a gente, né? Fique conosco nesse mês onde Deus ele quer falar coisas novas para as nossas vidas. Salmos 42, 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? Vou ler mais uma vez. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Senhor, eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida. Coloque a tua palavra na minha boca, Senhor. Que a tua palavra seja transmitida para que cada um de nós possamos ouvir. Abençoe, Senhor, cada palavra compartilhada nesse período, Pai. Aqui no domingo, no grupo familiar. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse salmo, ele foi escrito pelos filhos de Corá, um grupo de levitas responsáveis pelo louvor e pelo serviço no templo. A gente percebe aqui, lendo o salmo completo, o salmista ele está distante de Jerusalém. Por algum motivo ele está longe, exilado. E percebe que não é uma escolha. Não é uma escolha. Ele está lá por algum motivo, por uma privação. E aí, a gente lendo o salmo inteiro, um dos motivos desse abatimento de alma, um dos motivos, é esse distanciamento do templo, da presença de Deus. Ficar longe do templo, ficar longe da presença de Deus, estava também trazendo amargura no coração dele. Era ali que ele experimentava a manifestação da presença de Deus, era no templo, ali em Jerusalém. E por algum motivo ele estava privado. E aí, lendo o salmo mais à frente, depois leia o salmo inteiro, estude ele. Ele vai relembrando os dias que ele conduzia a multidão na adoração, caminhando para o templo. Mas agora ele vive essa dor do distanciamento. Eu acho que vale aqui um comentário, uma pausa, para a gente pensar. Quantos de nós não colocamos o nosso culto dominical
como parte essencial da nossa agenda. A igreja do Brasil, ela está sofrendo com isso. Porque o culto dominical, o culto de domingo, ele não está mais fazendo parte da agenda. O culto de domingo é quando dá, é quando sobra tempo. Só que eu tive a graça de ser criado, pela irmã Lídia, pelo meu pai, que é falecido. E eu aprendi que o culto de domingo fazia parte da nossa agenda de domingo. Eu lembro que quando eu tinha visita em casa, a visita, meu pai e minha mãe falavam, a gente vai ter que ir para a igreja. Vamos com a gente? Não tinha essa troca. Não tinha essa permuta com o culto de domingo. Só que hoje, talvez para nós aqui, para alguns, ou para o Brasil, para o mundo, o culto de domingo não é um ponto principal. E tudo vira um hábito, irmão. Tudo vira um hábito. Se você não tomar cuidado, você vai ter o hábito de faltar no domingo. Qualquer coisa você não vem no domingo. Qualquer coisa você não vem na igreja. Só que você precisa pensar a responsabilidade que Deus te deu de conduzir a sua casa e de conduzir a sua família. Amanhã nós não estaremos aqui. Quando eu falo amanhã, para aqueles que têm dificuldade em algumas, como eu, assim, de entender algumas coisas metafóricas, mas amanhã, daqui a alguns anos, nós não estaremos aqui. Mas como vai estar a igreja que nós vamos deixar? Como estará a igreja que nós vamos deixar? O que os nossos filhos vão reproduzir? Que legado nós vamos deixar? Então, o legado que a minha mãe e meu pai passaram para mim, para minhas irmãs, é a essencialidade do domingo. Já falei várias vezes aqui. Na nossa época não tinha Uber. A nossa igreja não era em Guarulhos. E a gente ia de ônibus para a igreja. A maioria de nós aqui vem andando para a igreja. E se a gente está com alguma coisinha na unha, a gente não vem. Então nós precisamos repensar. O salmista aqui, ele estava com saudade do templo. Ele queria estar no templo. Será que você tem alegria de vir à casa do Senhor? Acordar no domingo, eu tenho facilidade de acordar bem, Então, eu não sou a pessoa mais adequada, eu acordo com bom humor. Então, de manhã lá em casa eu já acordo, já coloco o hino lá muito alto e já vou acordando todo mundo. Aí, falei, Patrícia, está na hora, você está acordada? Ela, não tem como ficar dormindo com esse barulho todo, Mas ela falou de forma educada, tá bom? Só um pouco intensa, mas educada. Então, é a minha facilidade, Mas o fato é, talvez ir para a praia, um evento, ir para a chácara da igreja no final de semana, é aquela alegria, mas para a igreja não, hoje eu não vou não. Quando o culto é à noite, chega 4 horas, tem aquele, é o sono enviado pelo, Você fala, meu Deus, que sono é esse, Aí você fala, vou tirar uma soneca. Quando você vai ver, já é 7h30, 8 horas, Ou não, o irmão falou, hoje eu vou de live. Hoje tá para um culto de live, Daquele jeito, ficar em casa e assistir ao vivo. Mas o fato é, não perca a essencialidade do culto dominical, irmão. Estou dizendo que por vezes você vai ter compromisso com a sua família, não é isso que eu quero dizer, tá? Vai viajar, enfim. Mas eu peço para você, coloque na sua agenda o culto de domingo como algo essencial. E diante desta ausência, essa falta, vem essa imagem da corça. A corça,
um animal, depois de correr muito ali no deserto, vem a sede, a exaustão, e desesperadamente ele busca água para sobreviver. Ele busca água para sobreviver. Então o salmista ele fala que ele estava como uma corça, precisando de água para sobreviver. Assim era ele, dependendo de Deus. Ele estava dizendo que a alma dele não conseguia viver sem Deus. Nós estamos em uma época onde nós estamos também perdendo o desejo pelo Deus vivo. O salmista fala: minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Nós estamos perdendo o desejo pelo Deus vivo. Nós estamos perdendo o prazer pela comunhão com Deus. O prazer de ter comunhão com Deus. A alegria da adoração. A alegria de adorá-lo. A alegria de exaltá-lo. Estamos perdendo a sede da presença de Deus. Com esse cenário da perda do prazer da comunhão, da alegria da adoração, da sede da presença de Deus, as igrejas aí fora estão fazendo várias coisas para atrair pessoas. Para atrair pessoas. Hoje é muito comum você ver no Instagram as pessoas divulgando o que a igreja oferece. O que a igreja tem. Aquilo brilha nos nossos olhos, porque logo de cara, quando a gente vem aqui nessa igreja, tem uma escada para subir. Parabéns, você é uma pessoa de muita fé por estar aqui conosco. Aí depois falamos, vamos para o outro auditório, fazer uma refeição, e você olha, mais uma escada. E aí você vê a igreja do seu amigo, tem ar-condicionado, tem um super mega estacionamento, o kids deles, meu, show, acampamento deles é caro, mas é muito bom, e o nosso é melhor ainda e mais barato, gente. Mas, olha só, e se não bastasse isso, eles vão chamar pessoas que você curte, cantores, pregadores, um monte de pessoa famosa. Você fala, meu, é tudo que eu sempre quis. Banco confortável, ar-condicionado, cafeteria, estacionamento, aquele pregador do YouTube lá famoso, cantor, é lá, para lá que eu vou. Você acha que eu vou para essa igreja aqui, que o pessoal fica mandando eu evangelizar, discipular, o pessoal quer saber da minha vida? Alguém fala, não vou falar quem foi, mas a gente estava no compartilhar, aí a pessoa veio para a igreja, alguns já sabem, né, porque foi o encontro dos vocacionados. Aí a pessoa disse, meu, quando eu cheguei na igreja, pô, eu não vim domingo, a galera começou a perguntar por que eu não vim domingo. Como assim o pessoal quer saber da minha vida? Né? Mas não estou falando quem foi, né? Aí, as pessoas estão formando espaços para esses tipos de pessoas, superproduções, grandes estruturas. E eu não estou dizendo amor, irmão, amor também, né? Eu não estou dizendo, obrigado. Vocês também são meus amores, gente. Eu sou tímido, gente. Igreja. Preciso me recompor aqui. Não estou dizendo, irmãos, que isso é um problema, porque Deus se manifesta em igreja grande, igreja pequena, igreja com estrutura, igreja sem estrutura. Eu não estou dizendo nada disso, eu não sou contra todas essas estruturas, não é isso que eu quero dizer. Mas existe aí uma forma que as pessoas estão apelando para chamar o povo. E aí, se não bastasse isso, o mundo também está te chamando. O mundo está disputando o tempo todo os nossos afetos, os nossos desejos. Hoje, o mundo, a sociedade, esse mundo
qual que é a palavra exata? Que quer ganhar, que quer faturar, colocou isso aqui nas nossas mãos. Então você está comentando alguma coisa, nossa, como eu queria comprar um teclado da marca tal. Vai chegar para você no seu celular, vai chegar várias opções. A gente está sendo vigiado o tempo todo por consumos. O tempo todo nós estamos sendo vigiados. Os nossos filhos estão lá o tempo todo lá vendo Mercado Livre, Shein. Olha, compra isso, compra aquilo, olha o preço disso. O tempo todo, estamos sendo bombardeados por distrações, por prazeres. E nós vamos nos alimentando disso. E quanto mais vamos nos alimentando disso, nós vamos diminuindo o nosso desejo por Deus. Nós vamos diminuindo o nosso desejo de estar na presença de Deus. E é por isso que nós estamos convidando a você, para nesse mês você reestruturar, restaurar o desejo da sua alma. O que sua alma tem desejado mais? O que sua alma tem desejado mais? O salmista fala sobre suspirar, sobre ter sede. O suspiro tem a ver com o ar, a sede com a água, ou seja, elementos essenciais para a vida. A minha alma, ela suspira. Eu preciso do Senhor como um ar. A minha alma, ela tem sede. Eu preciso do Senhor como água para viver. Sem Deus, sem a tua presença, eu não consigo viver. É o que o salmista, ele diz. E aí eu pergunto para você, o que é essencial na sua vida? O que ocupa os seus pensamentos? O que você mais deseja? O que você mais deseja? Se o rei, desculpa, tá? Se o rei da lâmpada, é rei da lâmpada não, é mago? O gênio da lâmpada aparecesse para você agora e te pedisse 3 desejos, ele vai te ajudar a revelar para você o que tem guiado o seu coração e o que tem guiado a sua alma. Talvez esses 3 desejos só apontam para você, só apontam para os seus próprios interesses, só aponta para a sua própria vida. O que você mais tem desejado nessa vida? Irmãos, o cristianismo não é como alguns pensam, que é um padrão religioso, de exigências, de regras, de força de vontade, de moralidade. O cristianismo não é sobre isso. O cristianismo é sobre quem você ama. O cristianismo é sobre quem você ama. Não é só uma questão de obediência, mas é uma questão de afeto. É uma questão de amor. Pessoas que o adoram, pessoas que o amam, pessoas que buscam a presença de Deus. Não é só buscar um comportamento correto, uma atitude correta. Se aquele cristão quadradinho, que faz tudo certinho, não é só seguir uma disciplina, uma liturgia, é sobre desejo, é sobre sede, é sobre suspirar por Ele. O salmista ele diz bem claro: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Nessa oração aqui, ele não está pedindo bênçãos. Ele não está usando Deus como meio para alcançar aquilo que ele quer. Deus é o fim para ele. É Deus que ele precisa. É de Deus, o Deus vivo, que ele clama.
Só que por que nós estamos deixando de desejar a Deus? João 3,19, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas rejeitaram a Cristo, as pessoas rejeitam a Cristo, porque têm amado outras coisas, têm trocado Jesus por outras coisas, pelos desejos do coração. E o nosso Cristo sabe disso. A gente vê Jesus Cristo ali o tempo todo, questionando e perguntando sobre o desejo do homem. Jesus perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Você deseja ser curado? Jesus, ele sonda, ele confronta os nossos desejos. Jesus confronta os nossos desejos. E a pergunta de hoje, irmão, para ecoar na sua semana é: o que você realmente deseja? O que realmente você deseja? Não somos apenas homens que pensam, homo sapiens, né? Nós também somos homens, pessoas que desejamos. E os nossos desejos, eles definem a direção da nossa vida. Guarde o seu coração, porque de lá vem as saídas da sua vida. O nosso desejo define a direção da nossa vida. A gente está orando: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faça o seu querer. Só que lá dentro do seu coração tem o quê? O seu desejo. E toda a sua oração, ela é conduzida simplesmente pelo seu desejo. Precisamos ser como Jesus. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Expresse para o Senhor o seu desejo, mas no final fale: Senhor, não é o meu desejo, é a tua vontade. Muitas das nossas orações não são conduzidas pela palavra de Deus, não são conduzidas pelo Espírito Santo, são conduzidas pelos nossos desejos. E queremos colocar Deus ali, como esse gênio da lâmpada, para realizar aquilo que nós queremos. E quando Deus não realiza, o crente fica chorando: ah, Deus não fez. O que foi, meu irmão? Ah, eu estou magoado com Deus. Sua mãe nunca te deu um não na vida, não é, rapaz? Seu pai nunca falou não para você, não? Está magoado só porque Deus não deu aquilo que você pediu. Quem foi que disse que Ele é o teu gênio da lâmpada? Quem foi que disse para você que Ele está aqui para realizar os seus desejos e as suas vontades? A impressão que dá é que Deus está lá. Pois não, meu mestre? Qual a sua oração de hoje? Pois não, meu Senhor? O que eu posso realizar para você hoje? A impressão que dá é essa. Senhor, se possível de mim, afaste isso. Afaste de mim esse cálice. Se possível, afasta isso de mim. Mas que seja feito a tua vontade, o teu querer. Nós somos guiados pelos nossos desejos. Cada escolha que você faz revela para você os seus amores, as suas prioridades. O seu desejo determina o seu tempo. O seu desejo determina o seu tempo. O seu desejo determina o seu investimento. Para onde está indo o seu dinheiro? O seu desejo vai moldando o seu futuro. Cuidado com aquilo que você tem desejado. Você caminha na direção daquilo
que você deseja. Por quê? Porque esse objeto de desejo, de amor, vai definir a sua rota. Qual é o seu objeto maior de desejo e amor? O salmista, ele desejava o Deus vivo. Era isso que ele queria. Era o Deus vivo que ele queria. Eu lembro que minha mãe falava assim comigo: olha, cuidado com quem você está andando, tal, né? Eu falava: não, mãe, mas tá tudo certo, tudo tranquilo, tal. Ela falava assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Frase de mãe, hein? Nota aí. E aí eu escrevi aqui: mostra-me quem você ama, e eu mostrarei quem você é. Mostra quem é o maior amor da sua vida. E a gente vai entender quem você é. Porque esse desejo, ele revela o nosso coração. Esse objeto de amor, ele revela a nossa maior identidade. E aí, irmãos, nós somos cada vez mais parecidos com aquilo que nós desejamos e adoramos. Eu lembro quando eu era adolescente, faz alguns anos, e eu tinha um amigo. Vou falar o nome dele aqui, era o Fabão. Gente boa, o Fabão. Só que cada hora ele curtia um ritmo de música. Um tempo ele aparecia meio country, né, lá na rua e tal. Lá mudou o estilo. Uma hora estava meio dark, roqueiro. Naquela época, vocês não vão lembrar, os mais novos, mas era a época daquele pagode, né, tal. Aí estava aquela roupa meio de pagodeiro tal. A gente falava: você tem que decidir para onde que você vai, né? Cada hora você está seguindo um fluxo, né? E tinha as baladas para cada tipo de personalidade, digamos assim, né? E aí, a ideia que eu quero mostrar é justamente isso. Ele desejava um tipo de tribo e ele se espelhava naquela tribo. Então, nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos e desejamos. E como é que está, às vezes, alguém, você pode falar e perguntar: nossa, mas ninguém nunca parou e perguntou para mim se eu sou cristão. Será que eu tenho que colocar uma roupa social? Será que eu tenho que colocar um terno? Talvez você está questionando isso. Só que, quem já teve essa experiência aqui, né? Alguém chega e fala: e você é... Eu lembro uma vez alguém falou assim para mim: você tem alguma coisa diferente, alguma... Eu falei: é Jesus, né? É Jesus. Isso é meio estranho, né? Além de outras coisas que me falam, mas é Jesus, né? É Jesus, né? E porque nós vamos parecendo com Jesus. Nós vamos parecendo com Cristo. E talvez você está na igreja, mas você não está adorando a Jesus em primeiro lugar. Você não está buscando Ele. Você não está parecendo com Ele. Porque Ele não é a sua referência. Ele não é o seu objetivo maior. Ele não é o seu desejo maior. Nós assumimos a forma daquilo que nós contemplamos, a nossa identidade, a forma de falar, as nossas escolhas. Nós assumimos isso. Então, quem contempla Jesus Cristo é transformado pela imagem dele. E aí, para ir para o caminho final, eu gostaria de convidar a você a voltar a ter desejo pelo Deus vivo, a desejar a presença de Deus. Acho que eu nunca falei aqui, mas teve um tempo que eu estava me questionando sobre a vigília. Eu estava falando assim: será que eu preciso fazer alguma coisa diferente? Será que eu preciso... Eu cheguei até a questionar e perguntar para algumas pessoas. Mas depois eu entendi que não. Isso tem a ver com os outros, com o desejo e a fome de Deus, irmão. Eu estou convidando um povo para orar. Eu estou convidando um povo para estar em comunhão com Deus. Ponto. Eu não preciso
Eu não posso fazer algo além disso. Eu não preciso fazer algo além disso. A igreja, ela não precisa querer se moldar aquilo que as pessoas estão pedindo. A igreja precisa ensinar o povo que elas precisam desejar, que o povo precisa desejar a Deus. E o Deus vivo. O povo não precisa de entretenimento. O povo não precisa de coisa para agitar. O povo precisa desejar Deus. E quando o povo começar a desejar Deus, os afetos começam a mudar. As direções começam a mudar. Porque quando nós desejamos algo, o nosso coração ele pulsa. O nosso interior ele muda. O nosso comportamento ele muda. E quando você não deseja algo e faz forçado, é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. O tempo não passa. Fica desconfortável. As coisas não andam da forma que deveriam andar. Agora, quando você deseja, você pode estar sozinho. Eu lembro algumas vezes no culto de oração, eu e o Márcio aqui. Aí, do nada, o Márcio já começava a orar. Não precisava de estímulo de pessoas. Só precisa de Deus, né, Márcio? Só precisa de Deus. Ah, a igreja está vazia hoje. Ah, não tem ninguém aqui hoje. Irmão, eu falo para os líderes de grupo familiar, segue a vida. Não fica dependendo das pessoas não, senão você não vai para frente. A voz do povo não é a voz de Deus. Ouve a Deus e segue a linha. A galera que não for vai ficar, infelizmente. Agora, ficar dependendo de pessoas para ter as coisas, a gente nunca vai fazer. Até porque a igreja, sabemos, né? A igreja, os irmãos pedem um monte de coisa. Mas na hora de aparecer, eles aparecem? Aparecem? Né? Os líderes aí sabem, né? Os líderes que estão na linha de frente sabem mais, né? Ah, poderia ter isso, ter aquilo, né? O líder, então vamos fazer para vocês? Vamos. Então, não posso aqui, tem que levar meu cachorro lá para ser tosado hoje e tal, e não vai dar, né? Então, ouve a Deus, ouve ao Espírito Santo. Às vezes nós líderes, a gente está meio pensando, será que somos nós, né? Será que a gente está errado? Não, irmão, é o povo está demais. O povo não está desejando a Deus. O povo não está tendo fome e sede pela presença de Deus. Então tranquilize seu coração, assim como eu tranquilizei o meu. Faça com alegria, com quem está participando, com quem está lá. E são essas pessoas que Deus vai chamar para mudar e transformar o mundo. Vamos para a parte final, para a aplicação. Você pode. O que você pode fazer então para aumentar o desejo do seu coração? Primeiro, examine os seus desejos. Examine os seus desejos. O problema não é você desejar algumas coisas. A questão é porque desejamos pouco a Deus. Quando você passar a desejar mais a Deus, automaticamente você vai desejar menos as outras coisas. Ó, Caleb, agora de colocar aquele código que eu te falei. Tá? Cadê? Quanto mais você desejar a Deus, menos você vai desejar outras coisas. Quanto mais você se alimentar de Deus, menos você vai querer se alimentar com as outras coisas. Então, examine os seus desejos. Pergunta para você. Vou perguntar para você, reflita ao longo da semana, o que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? Onde você tem consumido mais do seu tempo? Onde você tem consumido mais do seu tempo? O que alegra mais o seu coração? O que alegra mais o seu coração? Se você perder isso que você deseja, será que você sentiria mais falta do que a presença de Deus? Será que você sentiria mais falta da presença de Deus? Repito, os nossos desejos revelam quem nós somos.
Então, primeiro, examine o seu coração. Segundo, depois de examinar, se arrependa desses desejos desordenados. Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu passo mais tempo no TikTok, no Instagram, do que na Bíblia. Me perdoa, Deus, porque eu passo mais tempo assistindo série do que orando. Me perdoe, Senhor, porque eu passo mais tempo interessado nas coisas do mundo do que aquilo que o Senhor tem para mim. Se arrependa dessa desordem de afeto. Coloque Deus como um afeto maior da sua vida. Aproveite esse mês de jejum para ordenar os seus afetos, reordenar os seus afetos. Comece a buscar mais, irmão. Comece a orar mais. Buscar pela presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo ocupe o primeiro lugar na sua vida. Então, primeiro, examine o seu coração. Segundo, se arrependa de ter esses afetos reordenados. Terceiro, alimente o desejo pela presença de Deus. Irmão, às vezes não, em momentos, Deus fala com você, no seu pensamento, vai orar, vai ler a Bíblia, vem ter comunhão comigo. Deus está falando agora, inclusive, com você. Só que a gente não vai alimentar esse desejo. A gente não alimenta. A gente vai atrás das outras coisas. Vai fazer as outras coisas. Você precisa alimentar esse desejo. Como você alimenta? Orando. Faz quanto tempo que você não fica só para orar com Deus? Faz quanto tempo que você não faz do seu quarto um templo, um lugar de adoração e de entrega? Faz quanto tempo que você não tem comunhão com Deus? Faz quanto tempo? Meditação da palavra é outra forma de você alimentar o seu desejo por Deus. Ler a palavra. Ler a palavra, irmão, é ler, meditar. Meditar. Estávamos falando isso na sexta-feira, no encontro de vocacionados. Não é só ler a Bíblia, mas é o que esse texto ele tem para falar na minha vida. Não feche a Bíblia enquanto esse texto não falar ao seu coração. Como você vai fazer isso? Você vai ler, você vai meditar, você vai orar, você vai ler de novo, você vai meditar, vai pensar, vai orar, vai procurar descobrir. Agora, deixa eu ler o texto. Pronto, já li. Devocional de hoje concluído. Acabou. Segue a vida. Não. É muito mais do que tempo, do que uma regra de disciplina, mas é um momento de comunhão, de ouvir a Deus. Imagina só, você chega no seu grupo familiar e fala: olha, Deus falou comigo hoje. Eu estava lendo um texto, e como Deus falou comigo nesse texto, irmão, faz quanto tempo que você não lê a Bíblia e não chora por Deus falar com você na palavra dEle? Faz quanto tempo que você não derrama as lágrimas por ouvir Deus ali, você sozinho lendo um texto? Faz quanto tempo que o seu coração não se enche da presença dEle, por ouvir a palavra, por ver Deus falando diretamente a você? O véu se rasgou, meu irmão. Hoje nós temos acesso a essa comunhão íntima, preciosa com Ele. Faz quanto tempo que você não ouve Deus falando
com você. Alimente esse desejo. Pare um tempo. A gente para comer. A gente para tantas coisas. Agora para Deus a gente não consegue parar. A gente não consegue meditar. A gente não consegue aquietar a nossa alma. Medite na palavra de Deus. Você alimenta esse desejo orando, meditando na palavra, adorando a Ele. Oh, irmão, Deus uma vez me fez pedir: Deus, não me deixe perder o desejo de adorar ao Senhor. Adore a Deus, agradeça a Deus, exalte o nome dEle, adore na sua casa, adore na igreja, expresse a sua adoração ao Senhor, dizendo que Ele é grande. Alimentamos esse desejo orando, meditando na palavra, vivendo em comunhão com a igreja. Nós precisamos uns dos outros, meu irmão. Não dá para viver longe da comunhão. Não dá para viver longe daqui, ó. Eu preciso de vocês. Precisamos uns dos outros. Tá, esteja em comunhão. Uma das experiências mais genuínas da nossa comunidade aqui, irmão, se chama grupo familiar. Essa igreja, ela acontece dia de semana, em grupos pequenos. Não perca a oportunidade de frequentar um grupo familiar. Reveja aí a sua agenda, sabe? Eu sei que alguns moram longe, trabalham, não dá, mas para você que pode, frequente um grupo familiar. Seja aquecido pela comunhão. Seja aquecido pela troca. Ali na simplicidade, sentou numa sala, está adorando ao Senhor, está ouvindo a palavra, está compartilhando. Você vai testemunhar aquilo que Deus falou com você. Faça parte de um grupo familiar. Faça parte dos encontros, dos domingos, encontros que temos aí, os eventos que acontecem. Aí você fala: meu coração está gelado, estou me sentindo longe dos irmãos. Não é que você está se sentindo longe, é que de fato você está longe. Esse sentimento tem a ver pelo fato do que já é real. Já é real. Então, se aproxime, participe das mesas, dos encontros. Às vezes a gente está cansado para isso, para aquilo. Tudo bem, irmão, eu não quero forçar a barra com você, não. Fica tranquilo, eu não quero forçar nenhuma barra. Mas se a gente se render ao nosso trabalho, eu acho que talvez a gente vai se decepcionar muito lá na frente, sabe? Vai se decepcionar muito lá na frente. Ore, medite na palavra, adore. Viva em comunhão com a igreja e diariamente busque a presença de Deus. Então, como ter sede e fome de Deus? Examine seu coração, arrepende-se dos seus pecados, alimente-se o seu desejo de Deus. E por último, faça de Deus a sua maior necessidade. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele não diz: a minha alma tem sede de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que Deus pode me dar. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista buscava o próprio Deus. Era isso que ele buscava. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Eu posso orar por você? Você pode ficar em pé?
Eu peço para você fazer primeiro aí a sua oração. Faça aí a sua oração. Fale com Ele. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar e clamar ao Senhor, Pai. Meu Deus, nos perdoe, Pai, pelos nossos afetos desordenados, Pai. Nos perdoe por desejar tantas outras coisas. Nos perdoe por ser o terceiro, o quarto, o quinto, o último em nossas vidas, Pai. Nos perdoe. Nós queremos voltar a ter comunhão contigo, Pai. Nós queremos voltar a desejá-lo, Pai. Nós queremos voltar a ter fome e a ter sede de Ti, Pai. Suspirar, ter sede, entender que o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, Pai. Abençoe a vida deles, ó Deus. Abençoe a vida deles, Pai. Senhor, aquele que estava longe da Tua presença, que hoje o Teu filho, a Tua filha possa voltar. Seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo, filha, de volta à presença de Deus. O véu se rasgou. Os braços de Deus estão abertos. Sempre estiveram abertos para você. Volte e viva em comunhão. Volte a ler a Bíblia. Volte a ouvir a Deus pela palavra dEle. Volte a ter momentos de oração e comunhão com Ele. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai. Cada um dos Teus filhos. Que seja um mês de transformação, Senhor, de cura. Que seja um mês onde possamos desejar o Senhor, possamos aprender a desejar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Faça dessa canção a sua oração. Continue orando ao Senhor através dessa canção. Quero te conhecer. Quero te conhecer.